Olá pessoal, estou aqui para comentar em relação à indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que, num primeiro momento, né, o que a gente precisa deixar bem certo aqui, criticar a indicação não está para criticar o governo como um todo, não está para nenhuma espécie de arrependimento em relação ao voto de confiança que foi dado nas urnas. Nós, né, todos, vivemos em uma democracia e faz parte da democracia e só de fato nós podemos nos reconhecer estando em uma democracia saudável quando nós criticamos as condutas com as quais nós não concordamos. Criticar faz parte da democracia e é preciso entender isso. As pessoas que tentam justificar a todo custo situações que não têm justificativa, na verdade, não estão colaborando com a saúde da nossa democracia. A gente não precisa concordar com tudo que a pessoa que nós votamos, que nós elegemos, faz. Se a pessoa faz alguma coisa com a qual nós discordamos, é totalmente legítimo que as pessoas se manifestem, é legítimo e é necessário. Este é um caso, essa é uma situação em que as pessoas precisam se colocar, as pessoas precisam verbalizar o seu descontentamento. E o descontentamento em relação à indicação do Cristiano Zanin se dá em relação a diversas questões. Primeiro, porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que é majoritariamente tomado por homens brancos ricos. Então nós temos ali uma mesma matriz de pensamento, experiências de vida, sensibilidades em relação a temáticas sociais que não são próprias, que não estão ali na vida, na experiência dessas pessoas. Isso faz diferença sim no resultado, no seu julgamento, no seu olhar, na sua forma de interpretar o mundo. Então, nós temos uma falta, uma ausência de pluralidade de ideias e de pensamentos, e isso é algo que prejudica, sim, a nossa democracia. A segunda questão é, nós sabemos, né, o nosso texto constitucional traz lá no artigo 37 caput os princípios que regem a administração pública. Dentre eles, existe o princípio da impessoalidade, que justamente estabelece que um mandatário do poder, ele não pode privilegiar ou prestigiar amigos. Ele não pode utilizar o seu mandato com essa finalidade. E aqui a gente precisa falar de uma forma muito séria em relação a isso. Por quê? Quais são as qualificações do Cristiano Zanin? Ele é um excelente advogado, não há dúvida em relação a isso, não há dúvida em relação à sua competência. Mas nós só temos ele de competente em nosso país? Óbvio que não. Nós temos inúmeros, incontáveis advogados extremamente competentes. Então, se a única coisa que qualificou o Cristiano Zanin para ser nomeado, em detrimento de todos os outros advogados que nós temos no nosso país, se essa escolha se deu unicamente por conta da proximidade pessoal, então nós temos aí uma clara violação ao princípio da impessoalidade. E isso é inegável. Isso é inegável. A gente precisa ser honesto, é preciso ter honestidade intelectual para falar sobre isso, porque é uma questão técnica. O texto constitucional limita essa atuação. Então, o desejo, a vontade do presidente, ela é soberana? É, em termos. Ela é soberana não em relação aos limites que estão estatuídos no texto constitucional. O que está estabelecido no texto constitucional precisa ser observado. O presidente pode fazer uma escolha? Pode, dentro dos limites estabelecidos no texto constitucional. E por fim, e é uma questão que precisaria, né, que demandaria uma sensibilidade importante por parte do presidente, é lembrar a situação política que nós vivemos, né? As eleições foram extremamente disputadas, né? A esquerda venceu por muito, muito, muito pouco. Nós temos ainda um país dividido. E essa escolha, ela alimenta
o ódio da extrema direita e coloca as pessoas, aquele grupo de pessoas que foi absolutamente decisivo para o resultado das eleições, que aquelas pessoas que estavam naquele meio termo, nem queriam mais votar no Bolsonaro, mas também não são pessoas de esquerda, não se declaram, não se veem como pessoas de esquerda, não estavam apoiando o Lula, o seu voto era exclusivamente contra o Jair Bolsonaro. Essas pessoas, diante dessa situação que é afrontosa às pessoas, essas pessoas se sentem traídas. Então, olhar com sensibilidade o quanto essa escolha pode ser nociva para todos nós. Porque nós chegamos na desgraça que foi a eleição de Jair Bolsonaro por conta de todo um histórico. Houve uma colaboração importante de falhas, de erros nas administrações anteriores. Ao longo de toda a crise que nós vivemos, falou-se muito sobre a necessidade de fazer a autocrítica. A chamada autocrítica, o que é? Nada mais é do que reconhecer quando há um erro. Não tentar justificar esse erro, não minimizar esse erro, não querer vender para as pessoas que esse erro é um ato correto. Então, essa atitude incomoda muito, incomoda as pessoas. Tentar justificar o injustificável. Então, a gente precisa olhar para essa situação como um todo e ver o tanto de danos que nós vamos ter que lidar por conta de uma decisão que poderia ser completamente diferente. Se o presidente Lula tivesse a sensibilidade de ter olhado para todas as mulheres do nosso país, né, e as mulheres que estão engajadas com a política e que estão falando incessantemente em relação à necessidade de paridade de gênero nos espaços de poder. O presidente Lula tinha em mãos a oportunidade de fazer história, de nomear a primeira mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E mulheres negras competentes, competentíssimas, não faltam. Mulheres com mestrado, com doutorado, professoras, pessoas com um lastro acadêmico brilhante. Ele tinha a oportunidade de silenciar a todos e fazer a diferença na história do nosso país. Mas ele deliberadamente optou por nomear alguém do seu círculo de amizades. E a gente precisa olhar para isso com sinceridade e com honestidade. Não, eu escrevi isso em outro post, no meu Instagram, falando, não é seu amigo uma pessoa que te ajuda a errar. Então, as pessoas que estão incentivando, as pessoas que estão apoiando o presidente, mesmo cientes de que isso é um erro, essas pessoas não estão ajudando. Essas pessoas não estão colaborando. Porque esse erro pode trazer um prejuízo muito grande para nós todos, para o nosso país. Então, é o momento de falar, é o momento de se posicionar, é o momento de apontar que essa escolha foi uma escolha equivocada, extremamente equivocada. E eu encerro aqui falando de todas essas questões, que são questões extremamente sensíveis, que são questões que impactam na qualidade da nossa democracia e que elas deveriam ser vistas com uma maior responsabilidade e uma maior sensibilidade por parte do nosso presidente. Existem muitos acertos ao longo desses 6 meses e uma decisão errada não impacta, não diminui os resultados bons. Aquilo que há de bom, aquilo que foi feito de bom, não diminui, não mitiga a importância daquilo que foi feito de bom. Mas é preciso falar sobre os erros. E essa indicação é um erro em si, e é um erro por diversos motivos, como eu trouxe aqui para vocês. Existem muitas pessoas qualificadas no nosso país que poderiam ocupar essa vaga, em especial temos mulheres extremamente qualificadas, temos mulheres negras extremamente qualificadas e elas poderiam ocupar esse espaço com um extremo brilhantismo e mudar a história da nossa corte. Então, eu deixo aqui essas reflexões, deixo aqui registrado o meu posicionamento, porque apoiar erros não é próprio da democracia.
Só em regimes ditatoriais você é obrigado a concordar com tudo. Em uma democracia, você exerce o seu papel de fiscal dos agentes públicos, dos mandatários do poder. Até mais.